Cara, eu queria entender a questão do tempo. Por que que você acha que o tempo é de fato uma ilusão? Bem, eu vou oferecer o argumento parmenídico, né? O que é, tem que ser, o que não é, não pode ser de maneira nenhuma. Se eu tirei daqui e trouxe pra cá, eu movimentei, não é lá. Antes era aqui. Junto com o espaço vem uma noção de tempo, né? Mas eu vou ter que dizer que não era lá, tanto temporalmente quanto espacialmente. Por quê? Claro, porque não está mais lá realmente. Ora, pois, eu movimentei, não é? Movimento é isso, né? É uma diferença. Eu apliquei uma diferença espacial, uma diferença temporal junto com ela. Eu falei que não está no mesmo lugar Nossa, não, bizarro, e hein? não estava lá ao mesmo tempo, onde estava antes. Isso é Eu bizarro. tive que dizer não pra lá, não tive? Eu não posso fazer isso, porque eu não posso dizer disso aqui que é, que não é. Ou, Então, ou mas, você vai dizer que isso é e não é. mas aí, por exemplo, o tempo aqui tá passando numa velocidade diferente de ali no. Isso, perto. Mas tem um nome pra isso, né? Perto do buraco negro. Não, é ponto relativístico, alguma coisa assim. Enfim, ali ao redor do buraco negro, horizonte de eventos. Ali no horizonte de eventos do buraco negro, ele passa muito. Passa em um tempo totalmente diferente daqui, certo? Ou seja, nesse movimento que você está fazendo aqui, lá é totalmente. Não está aqui, né? Está em algum lugar entre esses dois movimentos. Uhum. Isso por si só meio que prova que o tempo existe. Ou então você vai dizer que ou está em lugar nenhum, realmente, né? Porque como houve uma distorção profunda, a gente está falando muito de física, né? Filosofia, ela tá passando um pouco ao largo dessa explicação sobre o buraco negro. Mas investindo nesse ponto, que eu entenda, o buraco negro é uma singularidade, foi provocado lá pela massa extremamente densa daquela estrela que colapsou sobre si mesma, e houve uma distorção tão profunda no tempo, no espaço, quer dizer, no espaço, né, que até mesmo a luz é engolfada ali. Até Sim. mesmo ao ponto de você não dizer o que tem ali dentro. Até mesmo ao ponto de você ter que abrir mão do conceito de espaço, que é o que os físicos todos eles dizem. É o que causa a grande surpresa, né? O grande maravilhamento em relação a essa doutrina é o fato de que você não pode dizer o que tem lá dentro. Ali, pelo que eu entendo, você abre mão desses dois conceitos, tempo e espaço. Depois do horizonte de eventos, depois que foi engolido, você não pode mais dizer que está em algum lugar e nem o tempo que está. Justamente porque não é realmente uma coisa em si mesma. É uma coisa relativa, tempo e espaço. Tempo e espaço é puramente relativo. Isso é uma ideia grega, eleata, porque já Parmênides e seu discípulo Zenão, eles investiram nessa ideia, né? Parmênides vai dizer que o movimento ele não pode ocorrer, porque senão eu vou ter que atribuir não é de uma coisa que eu digo que é. Como assim? Ora, pois, eu digo que é, por isso eu digo que se movimenta. Mas para dizer que se movimentou, eu tenho que dizer que não é mais onde estava. E ele não pode não estar mais onde estava? Segundo a doutrina parmenídica, que defende a tese pela qual o que Tá, segundo a é. filosofia dele, mas É. ele não pode, tirando do escopo Você dessa. você só pode, na filosofia de Parmênides, defendida pela deusa lá, pro jovem, né, do poema, você só pode falar é, você nunca pode falar não Tá, é. para Parmênides, Uhum, mas a gente tá saindo do escopo dele. tudo bem. Não, você não pode dizer? Bem, eu acho que vou tentar resolver isso completamente. Eu tô tentando te oferecer o acervo filosófico antigo que defende essas teses todas. De que, por exemplo, o nascimento e a morte são ilusórios, que o movimento ele é ilusório. É claro que já desde aquela época eu achava que aquilo era muito excêntrico. O próprio argumento do Zenão lá, da tartaruga. Eu acho que tem uma coisa também sobre a flecha, né? Quem vai chegar mais rápido, a flecha ou a tartaruga? Bem, depende. Se você dividir o espaço lá da flecha, vou inverter a situação. A flecha nunca vai alcançar aquele alvo. Se você for dividindo, ela nunca alcança. A tartaruga, ela pode ir livremente, não é? Isso é um paradoxo, é apenas um paradoxo. É nada além disso. Causava, obviamente, estranheza, negação sobre o movimento, né? É um ponto de vista eleata. Eu acho que Platão ele vai dizer com certeza que há movimento e nas formas. As próprias formas elas são dotadas de movimento e permanência simultaneamente. O que salva a minha percepção do movimento e da permanência numa esfera fenomênica. Eu posso ver a realidade de dois modos. Ou eu vejo a realidade em si mesma, ou vejo ela segundo as diferenças. Pausa rápida aqui. Se você assistiu até aqui, considere se inscrever no canal.
Isso nos ajuda a trazer convidados cada vez mais incríveis, ter conversas mais interessantes. Então, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder nenhum episódio. Então, de volta ao podcast. Então, o Parmênides ele fala que, por exemplo, tudo sempre existiu, né? E que, por exemplo, nunca houve um início de tudo, sim, sempre existiu alguma coisa. Atemporal. Isso. E que todo movimento é uma ilusão. Todo movimento, ele tá fora da esfera do que é. Não sei se ele chama de Valeu. ilusório, é a esfera da doxa, né? É assim que está significado em grego, né? A esfera da opinião, né? Que o movimento ele é matéria de opinião, né? O nascimento e a morte é matéria de opinião. E opinião é uma coisa mutável, que acompanha a mutabilidade das coisas, que são mutáveis. Isso tudo não é a realidade, porque a realidade, para Parmênides, ela é imutável, ela é eterna, ela é monolítica. Ela não aceita nem partes internas. Só pode ser inclusive, para Parmênides. A realidade é Ele é o pai dessa crença que hoje muitas pessoas ligadas à espiritualidade ainda defendem de que tudo é um. E o retorno ao um. Platão não concorda com essa tese. Ele não acha que a realidade seja uma. Não pode ser um, efetivamente. Sabe por que não pode ser um? Seria ridículo que todo a linguagem humana, todo o léxico humano, todo o dicionário humano universal fosse reduzido como nomes para uma única realidade. Isso seria incoerente e insano. Eu vou dizer, então, que todo o meu vocabulário universal, eles são todos nomes, verbos, adjetivos, advérbios, ok? Todos para significar a mesma realidade, o um. Muito insano. Mas não? ele era monista, né, que fala. Platão? Não, o Parmênides, Parmênides. com Ah, você certeza. tá falando de Tô Platão. falando de Platão. Platão ele não concorda com esse ponto de vista segundo o qual a realidade Então, mas se ela você é usou esse monolítica. exemplo para dizer que o tempo é uma ilusão, e agora você está dizendo que esse argumento não faz sentido, Não, mas peraí, não foi. Foi muito rápido, calma, senhorzinho. Vamos cortar isso daí. O argumento é o seguinte, que com certeza para um monista como Parmênides, isso vai ser algo, não é ilusão a palavra, é opinião, doxa. monista, para quem tá estudando, é o quê? Só Monista, rapidão. claro, monista em ontologia, é aquele que vai defender que a base da realidade é uma coisa só, Uma coisa só. né? Se você disser que é Deus, você está sendo monista, né? E assim por diante, todas as respostas que você poderia Tipo dar. Spinoza lá. Tipo Spinoza. Spinoza é um monista, com certeza, ele é um monista, ok? Tá, e voltando. Voltando, então Parmênides, ele era um monista, com certeza. Para ele que vai ter esse problema. É claro, é um arcabouço, é um esquema conceitual incoerente. Ele tá querendo, por conta da tese inicial dele, de que o que é, o que não é, não dá para falar não é, o resultado é absurdo. Eu concordo com o Platão, de que o Parmênides ele tá equivocado. O esquema conceitual é muito rústico. É limitado demais, é estreito demais para albergar e explicar conceitualmente a pluralidade de fenômenos que estão implicados na realidade. Então eu preciso de um novo esquema conceitual para explicar a realidade. De certa forma, ele ainda é parmenídico. De certa forma, até parte da sua obra, Platão, ele está apostando que as formas são unitárias. Então, você vai dizer assim, que você concorda que o belo e o feio são dois? Concorda? Que o belo e o feio são dois? Um oposto ao outro? Você vai dizer que é um só? Do ponto de vista prático, sim. Mas mesmo conceitual significativo, você diria que o belo e o... Em todas as esferas possíveis de diferenciação, você diria que o belo e o Acho que essa é feio... uma perspectiva humana do que o belo e o feio, cara. Tá, eu já percebi que você tem uma orientação mais para o relativismo, algo assim, né? Você dizer que é o ser humano que atribui, é o ser humano que constrói, é o ser humano... Tudo bem. Altamente respeitável, inclusive na história da filosofia, há vários expoentes dessa, inclusive acho que Nietzsche é um deles, na verdade. Mas isso não é um ponto de vista grego e nem um ponto de vista platônico. Mas você não precisa nem se tornar platônico para concordar com isso. Qualquer que seja a perspectiva, você vai dizer que o belo e o feio são dois. Não importa se muda o que é belo para mim, é feio para você e vice-versa. Mas sempre que eu aplicar belo é diferente outro do que o feio, né? E assim vice-versa. Por conseguinte, eles são dois. Ou não, vai dizer que é um só? Dois. Se eles são dois, cada um é um em si Você mesmo. vai chegar no tempo lá, né? O tempo eu já vou chegar no tempo. Esse raciocínio vai chegar Tá, lá. vou chegar no tempo. Você vai dizer que cada um é um em si mesmo. Eles são dois, mas cada um é um em si mesmo.
Não é verdade? Hum. Mas, então, vamos lá. A forma do belo é uma só. A forma do feio é uma só. Uma é oposta à outra. São duas e cada uma é uma, tá? Mas há vários corpos belos. Há vários artefatos feios, não é verdade? Pela associação mútua com ações e corpos, essas formas unitárias, elas aparecem. Elas se manifestam como muitas aparições. Mas cada uma é uma. A multiplicidade de coisas belas e feias é apenas uma aparência do que é em si mesmo belo e em si mesmo feio. Esse é um argumento. Platão muda de ideia, porque ele não acha mais que a forma pode ser unitária. Porque esse esquema ele também não funciona direito. E eu não vou me alongar em questões técnicas para explicar por que não pode funcionar, mas não pode funcionar direito. Bem, basicamente é porque a forma é uma, concorda? Olha só, já está evidente aqui. A forma é uma, sim. Então a beleza é uma. São vários corpos belos, né? Como é que pode uma coisa unitária ser causa para uma multiplicidade? Como é que uma... Vou repetir. Parece muito simples, mas é muito puzzling. Te causa uma certa consternação. Como é que pode uma coisa única ser a causa para a identidade de uma multiplicidade? Não pode. É conceitualmente incoerente. Na verdade, é conceitualmente incoerente. Mas Platão apostou nessa ficha até o grande parte da sua carreira. Lá na República, Tá, inclusive. dá um exemplo, assim, Do platônico? de como que a unidade pode afetar Então, a singularidade, sei lá. como que a unidade pode afetar a pluralicidade, né? Isso. Pluralicidade, né? Então, a gente vai ter que modificar o esquema para que essa ponte se estabeleça, porque nesse esquema não se estabelece. Tô falando uma coisa meio incoerente. Tô falando que o um provoca o múltiplo. Isso não pode ser. Não pode ser. Então, eu vou ter que Tá, mudar dá um exemplo disso. Tipo, do como não funciona. é. Ora, é esse exemplo mesmo, é o exemplo platônico. A forma da beleza é uma. É porque eu não tô entendendo, tipo assim, o tipo, o que você tá perguntando, entendeu? A gente tava falando de monismo, né? De ser unitário, né? Foi essa ideia da unidade que levou ao problema do tempo, né? E Sim. da mudança, que não pode ser. Por quê? Porque as coisas só podem ser mas o quê? O que é? Não posso nunca falar o que não é. Até certo ponto, Platão concorda com isso. Então, o esquema platônico, esse é o exemplo dele, né? O belo é uma coisa, o feio é outra. Ambos são formas. Cada um é um em si mesmo, são diferentes entre si. Mas há vários corpos e artefatos belos. Sim? Sim, né? O quebra-cabeça, o enigma, que não pode ser resolvido, é fazer a ponte. Como é que pode uma coisa única ser a identidade de várias coisas? Não pode. Isso está incoerente, não pode ser. Então eu tenho que mudar a minha concepção sobre forma. Aí depois ele vai mudar de ideia, a forma, Platão, no Mas não é caso. tudo questão de escopo. Tipo, tudo, querendo ou não, é o universo. Tudo está dentro do universo. Bem, para um idealista, o universo ele é pouco em relação à realidade. A realidade ele é maior do que o universo material. Inclusive, isso abre a possibilidade de outras Tá, vamos dizer que o universo realidades seja... para além do universo material. Vamos dizer que o universo seja tudo, tipo, tudo dentro das ideias, de material, enfim, só dando um nome assim, Ah, sabe? o universo para... Eu preferiria... É um escopo, entende? Tipo assim, essa caneta está dentro do universo. Uhum. Você pode dizer que tudo é o universo e que essa caneta está dentro do universo, entende? Aqui temos um problema conceitual. Se você continuar dizendo que o universo é um, que é o que me parece que está por debaixo dessa associação. Então, É que você está atribuindo uma identidade a essa caneta dentro do claro. universo. Às vezes ela Aham. pode não ter uma identidade, é só Tá. o universo, entende? Acho que até mesmo o universo vai ter que ter uma identidade. Essa caneta, para ser alguma coisa, vai ter que ter uma identidade também. Nem que seja mínima, mas vai ter que ter uma identidade. Senão não é nada. Se não tem identidade, não é nada. Claro, você não pode dizer o que é. Não pode ser nada. Concordo com você que a É o caneta... universo, entende? Tipo, Como assim é o universo? A caneta não pode ser o universo. Isso é demais. É um salto conceitual muito... É parkour. Tá fazendo um parkour filosófico. cara, não necessariamente que eu acredito nisso, mas eu tô tentando, tá. tô tentando entender, entendeu? Então, eu acho que meu comentário seria que se você diz que o universo é um, o problema é o mesmo, que o universo é uma pluralidade de fenômenos e palavras. Aí você quer dizer que tudo é um. Bem,
É um parkour conceitual. Você pula de um prédio pro outro e acha que tá tudo bem. Se sobreviveu a passagem, ok, mas eu acho que nem o Parmênides sobreviveu ao ataque platônico a essa ideia, porque eu preciso de um esquema conceitual idealista, formal, que me ajude a dar conta da pluralidade. E ao mesmo tempo, eu sou um idealista. Eu não quero dar conta da pluralidade em termos de átomos. Porque eu vou ter o mesmo problema. Eu vou falar que tudo é átomo, tá, mas eu vou falar átomo é, pronto, tem o mesmo problema. Tem uma significação em cima do átomo, que é mais primordial que o átomo. O átomo só é átomo porque eu falei que ele é um átomo. Não, aí deixa eu explicar, não porque eu, Pablo, falei, mas porque está significado que é alguma coisa que se tornou alguma coisa, né? Então, eu preciso de um esquema conceitual que dê conta da pluralidade. Como é que eu faço isso? Bem, vou lá voltar para o argumento platônico. A realidade é uma forma que compreende em si o mesmo e o diferente, que são duas outras formas, ok? Então, a realidade, ela compreende permanência e movimento também. Então, são 5 gêneros supremos. Isso é a forma como a tradição traduziu o trecho platônico lá, que é genos, a palavra ancestral para gênero, tá? E que é apenas uma... É melhor eu não entrar nessas coisas técnicas, né? Porque eu ia acabar fazendo um comentário sobre os vários significados de genos, que pode ser família, pode ser prole, e pode ser também raça. Assim, por exemplo, Platão veio do genos de Atenas, então Platão é ateniense, ok? Sócrates é ser humano, ele participa do gênero humano. Então é gênero nesse sentido, ok? Tá. Tô falando do sentido grego de genos, tá bom? De gênero. Então, Platão organizou a realidade em 5 gêneros supremos. Tá bom? São os maiores. Você pode dizer as maiores formas, com certeza, noéticas e abstratas. A realidade. Só que a realidade compreende mesmo e diferença, por essência. E a realidade, por que compreende mesmo e diferença, compreende permanência e repouso. Desculpe, permanência e movimento. Ok. São esses 5? Vou repetir, exatamente. Eu explico a realidade toda com base nisso. Formalmente, sem apelar para átomo e para matéria. Apenas transcendentalmente e de um ponto de vista puramente idealista. Sem apelar. Sem apelar. Não tô... Bem, acho que toda filosofia pode ser considerada apelatória. Quando Descartes fala, talvez o meu corpo não esteja aqui, tudo seja uma invenção de um gênio maligno, ele está sendo apelativo. Quando Nietzsche fala, por que eu não posso fazer filosofia batendo martelos? Nietzsche também está sendo apelativo. Talvez todo filósofo seja um indivíduo que vá ter a ousadia de pensar o que é mais extraordinário. Porque está fora do ordinário. No plano ordinário ninguém pensa, apenas come e bebe e descansa. Para pensar você tem que abrir os olhos para o que é mais do que o ordinário. Tá? Agora, o comentário seria o seguinte, que... Mas as 5 quais são? Vou repetir então. Realidade, são gêneros supremos platônicos. Realidade, a realidade compreende mesmo e diferença. Temos 3 já. E por que tem mesmo e diferença, compreende permanência e movimento. Por natureza. Como é que Platão explicaria o fenômeno da mudança, então, e o fenômeno do tempo? Não que ele tenha pensado... Ele tem um trecho no Timeu sobre o tempo, tá bom? E lá naquele trecho, o narrador, né, do diálogo vai dizer que ontem, passado, presente e futuro são apenas modos humanos de se referir à realidade que é atemporal e a única coisa que pode ser dita é real. Então, no fato, ele está... Esse é o ponto de vista platônico, né? O tempo vai continuar sendo um tanto que aparente e irreal. Porque a realidade vista em si mesma, ela se apresenta sob uma visualização em que ela é atemporal. Ela está para além do tempo. O tempo são apenas perspectivas humanas sobre o antes, o agora e o depois de uma certa situação. Não se aplicam realmente à realidade, ok? A realidade ela é só presente. Tá, a realidade está além do tempo. Além do tempo, ela é eternamente presente. Mas se o tempo está dentro da realidade, ele existe, de certa forma. Claro que existe. Existe, mas aí talvez relativamente como construção humana.